Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a continuidade da parte de comportamento do consumidor, mas já falando um pouco das expectativas do cliente, tá? Quais são esses componentes de expectativa do cliente? É óbvio que toda vez que a gente faz uma compra, a gente tem algum tipo de expectativa. E essa expectativa ela pode ter algum tipo de variação a depender da nossa relação com esse produto. Então, a gente pode ter uma expectativa maior ou menor, de acordo com essa questão e de quanto a gente coloca de expectativa naquele produto que está sendo comprado. E é óbvio que isso vai diferenciar muito em relação a quanto custa esse serviço, se isso é um sonho, se isso é um momento único. Por exemplo, fotos do seu casamento, o buffet do seu casamento, alguma coisa relacionada à tua formatura. Situações em que você entende que o consumidor não vai ter opção ou oportunidade de repetir. Então, é importante que a gente consiga escalonar qual é o grau dessa expectativa do cliente e quanto mais alto for, a gente consiga chegar àquilo que de fato vai ser o entregue, né? Porque muitas vezes o consumidor ele não tem muito recurso financeiro, mas ele tem uma expectativa lá em cima. Hoje em dia, a rede social, né, a internet como um todo, faz muitas vezes você ver coisas, idealizar coisas e, no final, você não necessariamente receber aquilo que você imaginava que iria receber, porque nem sempre o seu orçamento é igual àquele orçamento. Vamos imaginar uma festa de criança. O seu consumidor foi lá na sua rede social e viu que você fez uma mega festa infantil. E aquela festa tinha um orçamento, sei lá, de 20 mil reais. E ela chega lá para fazer uma festa com um orçamento que é a metade, ou que é um terço disso. E aí ela ilusiona aquele consumidor, aquela consumidora, que aquele serviço vai ser igual. Quando, na verdade, não vai ser, né? Porque a verba é diferente. Então, a gente precisa entender quais são essas expectativas do nosso consumidor, quais são esses componentes de expectativas, para conseguir ajustar isso e trazer a satisfação desse cliente. Primeiro, a gente tem no nosso material aí a parte de nível de serviço desejado. É o nível que o consumidor deseja e que o cliente acredita que deve ser entregue. Só que nem sempre esse desejado do cliente é possível ser entregue. Às vezes, dentro de um determinado contexto, de uma determinada característica econômica, como eu citei aí o caso da festa, ou de alguma outra variável, você não vai conseguir, né, entregar o nível de serviço desejado pelo cliente. Existe o nível de serviço adequado, que é o nível mínimo aceitável de serviço. Então, é o mínimo. E isso, geralmente, é o que consta em contrato. É o nível de serviço adequado. Se você propôs que vai fazer 4 horas de festa, sei lá, com 5 mil salgados, o consumidor vai esperar que você vai fazer 4 horas de festa com 5 mil salgados. Esse é o mínimo, né, que ele vai aceitar. Se na hora você der mais meia hora, ampliar o tempo, trouxer alguma coisa extra, legal, vai exceder as expectativas desse cliente. Mas, de modo geral, a gente tem que tentar chegar no mínimo, no adequado, tá? Aí, a gente tem um nível de serviço previsto. O nível de serviço previsto é o que o cliente, é o nível de serviço que o cliente acredita que a empresa realmente entregará. Muitas vezes, ele tem um desejado lá em cima, você coloca o adequado e ele imagina que você nem isso vai conseguir. Ou ele imagina que você vai conseguir isso e mais um pouco. Então, é interessante que a gente tente adequar o previsto, o adequado e o desejado. Para quê? Para que a gente trabalhe com uma comunicação que seja real.
Não pode o cliente esperar mais, a empresa oferecer menos e no contrato está escrito outra coisa. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com serviços, onde tenha esse tipo de variável envolvida, é colocar, olha, eu vou te entregar isso, vai ser desta forma, assim. O que você espera receber? Aí o cliente vai falar, eu esperava mais isso, mais aquilo. Aí você vai tentar chegar no meio termo com ele, se for possível, senão você vai ser bem direto a ele e falar, olha, dentro desse pacote de valores aqui, não é possível. Né? No caso de hotelaria, ele esperava ter uma vista linda do quarto, mas a reserva que ele fez foi uma vista para a cidade, por exemplo, para os fundos, né? Como se chama. E aí você vai colocar, olha, não dá, né? Não dá para fazer esse tipo de concessão. Eu posso, de repente, conseguir uma vista lateral para o mar. Eu posso te dar a disponibilidade de te mostrar que talvez no rooftop você consiga fazer imagens bonitas, né? Ou acordos, né? Acordos, para que você consiga trabalhar aquilo que a gente chama de zona de tolerância. A zona de tolerância é a faixa dentro da qual os clientes estão dispostos a aceitar essas variações na entrega de serviço. Então, de repente, fundos ele não quer, mas uma vista lateral para o mar rola. Né? De repente, você consegue trocar, no caso de um buffet, como eu estava dando o exemplo, uma determinada situação por uma sessão de drinks. Né? Você não pode oferecer, talvez, o uísque, mas faça lá alguns drinks diferenciados. Então, você tenta contornar isso, mas é importante que a gente entenda quais são essas expectativas do nosso consumidor, para que ele não se sinta lesado, né, nesse processo de compra. Então, quando a gente entende que existe um desejado, existe um adequado, que seria o real, e o previsto, né, que é o que realmente vai ser entregue, que a gente tem que trabalhar isso tudo muito próximo um do outro. Que a gente não tenha disparates entre um e outro, porque senão vai ser complicado para o cliente, né? Bom, aí no 3.3 do nosso material, a gente tem a experiência de serviço e sua avaliação e os momentos de verdade. E aí a gente tem 3 tópicos que explicam um pouco alguns conceitos que são muito usados em serviços, que vocês vão encontrar em livros de serviços. O primeiro é o termo encontro de serviço. O termo encontro de serviço funciona meio que como a compra. Quando você vai comprar um produto, a compra. No caso de um serviço, a compra se chama encontro de serviço, que é o período de tempo que o consumidor permanece interagindo com o serviço. Tá? Então, se ele está no hotel, é o tempo em que ele está hospedado. Né? Se ele está viajando, é o tempo que dura aquela viagem aérea, de navio, e por aí vai. Se ele está almoçando, é aquele tempo ali em que ele está comendo. Então, esse é o encontro de serviço. Um outro termo que tem no nosso material é a hora da verdade. A hora da verdade é o momento em que o consumidor, né, tem um contato direto com a compra e com a entrega do serviço. É quando ele descobre se vai dar certo ou se não vai dar certo. Sei lá, quando chega a comida no prato dele, na mesa dele, e ele olha para a comida e fala, tá bonita. Nossa, como tá feio, como tá, né? Como tá desorganizada, como não parece tão limpo, né? Quando ele entra no quarto do hotel, abre a porta e olha e cheira e sente aquelas primeiras impressões, né? Então, é quando ele contrata um serviço e começa a experimentar de fato esse serviço. Então, essa hora da verdade, ela é muito importante. É aquela história de a primeira impressão é que fica, né? Então, é importante que a gente cuide para que esses momentos de contato do consumidor real com o produto, com o serviço, seja bastante positivo, né? O terceiro termo
que a gente tem aí são incidentes críticos. Então, os incidentes críticos, embora o nome diga incidente, né, e faça a gente pensar, incidente é uma coisa negativa. Não, incidente são os momentos que resultam em avaliação ou satisfatória ou insatisfatória dos serviços executados. Então, são os momentos críticos, digamos assim, né? O termo em serviços é incidentes, mas a gente pode entender como momentos críticos. É o que faz o meu consumidor avaliar positiva ou negativamente. Será que é na hora que ele entra no chuveiro lá no hotel, liga e aquela ducha é maravilhosa? Será que é a hora que ele abre a cortina e vê uma vista linda? Será que é na hora que ele está ali almoçando e ele recebe algum tipo de cortesia? Será que é quando ele contrata algum serviço e percebe ali que aquele serviço extrapolou aquilo que ele tinha, né, na cabeça dele de previsto, né? Então, esses incidentes críticos, embora o nome diga incidente, né, podem ser positivos e negativos, não necessariamente negativos. Né? A gente espera que sejam muito mais positivos, né? E assim, a gente encerra a nossa parte da unidade 3, tá? Que é que a gente vinha finalizando aí nas últimas aulas. Espero que você tenha acompanhado até aqui. Nosso material está disponível. Isso tudo que eu falei tem escrito lá, tá? Então, vocês podem ler, reler. E se tiverem dúvidas, como a gente agora está nesse esquema mais remoto, podem colocar as dúvidas no nosso grupo do WhatsApp, tá? Ah, professora, eu fiquei em dúvida daquele assunto assim, 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 daquele exemplo. Coloca no grupo do WhatsApp que eu respondo a você, tá? 4 agora. Então, vamos passar para a parte 4. Lembrando que o nosso material está todo num único arquivo. Então, não tem outro arquivo. A unidade 4 trata da qualidade dos serviços. E é muito importante que a gente tenha, né, dimensão de que a qualidade ela é fundamental para o marketing de serviços. Vocês perceberem, a gente até agora, embora a gente está falando de marketing de serviços, a gente falou muito pouco até sobre marketing propriamente dito. A gente falou de conceitos, a gente falou de características de serviço, que vieram com algumas estratégias legais, mercadológicas, né? A gente agora falou sobre o comportamento do consumidor, que também é muito importante para o marketing. E a gente falou da qualidade, agora vai falar da qualidade. O marketing de serviços, na verdade, ele é muito simples. Ele é uma decorrência do serviço bem feito. Porque não adianta você tentar vender um serviço que não tenha qualidade. O cliente vai comprar uma vez, depois vai entrar nas suas páginas, vai reclamar, vai falar mal para todo mundo que aquele teu serviço não tinha qualidade, não era aquilo, que aquilo era propaganda enganosa, e você não vai conseguir vender mais, você não vai conseguir ficar no mercado. Então, uma empresa de serviços, para que ela tenha sucesso, ela precisa focar nesses aspectos, nessas características, nos riscos que impedem o consumidor de consumir, que a gente falou na outra aula, nas expectativas do cliente, nas experiências de serviço e na qualidade do serviço. Senão fica difícil. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa qualidade, tá? É importante dizer que qualidade é algo subjetivo para começarmos aqui esse debate. O que é qualidade para um pode não ser qualidade para outro, ainda mais em serviços, né? Muitas empresas vão ter esse tipo de dificuldade em entender o que é qualidade. Talvez estar localizado numa rua movimentada, para alguns seja satisfatório, para outros não, né? Então, isso é muito relativo, e aí a gente tem que trabalhar a qualidade de acordo com o feedback que os clientes dão para a gente
do que é qualidade para ele. Isso é importante a gente saber, né? E aí a gente tem no 4.1 o conceito de qualidade de serviços. E a gente começa com o conceito do Deming. Deming é um autor assim, primordial, base, autor 001, quando a gente fala de qualidade. São dois autores, o Deming e o Duran. Então, sempre que a gente falar de qualidade, esses autores acabam sendo referência, com vários livros, com várias teorias desenvolvidas, sempre tratando a qualidade. E o Deming fala que a qualidade começa com a intenção. Eu lembro sempre daquele ditado que de boas intenções, né, o inferno está cheio. Mas é basicamente isso mesmo. Se você não tem uma intenção de ter qualidade, você não vai conseguir. E essa intenção tem que vir dos dirigentes, do dono do negócio, dos sócios da empresa, dos gerentes, dos supervisores, dos chefes. Se isso não vier da alta cúpula do negócio, não adianta você, que é funcionário de ponta lá do atendimento, querer fazer qualidade. Você vai dar um atendimento super legal, mas o resto não está focado para a qualidade. E a gente sabe que tem muitas empresas de serviço hoje que buscaram outros caminhos que não da qualidade. São estratégias. Muitas empresas optaram por diminuir o preço dos seus serviços, trabalhar, né, com um grande número de clientes, mas não necessariamente se preocupar com a qualidade do serviço final entregue. São escolhas. Mas para a Deming, se essa cúpula, se esses dirigentes não estiverem focados em qualidade, nada feito. Não teremos qualidade, né? E essa qualidade, ela tem que ser tanto para hoje quanto para o futuro, né? Para manter isso ao longo do tempo. Já o Duran, que foi esse outro autor que eu falei para vocês, que também é muito referência nessa temática, ele classifica a qualidade como adequação ao uso. E isso é bem interessante, porque às vezes a gente, quando pensa em qualidade, a gente pensa em tecnologia. Eu vou botar uma mega máquina moderníssima, vou, sabe, colocar tudo, informatizado, vou fazer e vou acontecer. E aí, o teu cliente, de repente, não sabe usar essa tecnologia. Ou, de repente, essa tecnologia, na hora que ele precisa, não funciona. Então, o chuveiro todo automatizado, que tem lá computador para ele usar, talvez não seja tão legal para um determinado tipo de consumidor que só quer entrar, abrir lá o quente e o frio e tomar banho no seu hotel. Ou aquela tecnologia, de repente, ela é confusa, ela não funciona, né? Então, assim, usar aquilo que de fato for melhor para o uso. Você pode comprar uma mega máquina, sei lá, para lavar lá o teu espaço, e talvez ela não seja tão eficiente quanto o funcionário lá com um balde de sabão e água, e uma vassoura, e uma mangueira, e lavar. Então, a adequação ao uso, né, qualidade, não tem a ver com investir em grandes tecnologias. Tem a ver com fazer o que precisa ser feito, dando o mínimo de trabalho possível, óbvio, mas que seja interessante para o cliente, que ele aceite aquilo, que para ele não seja difícil, complicado, sabe, trabalhoso, enfim. Então, é importante que a organização ela se adeque às estruturas e às necessidades de mercado, né? Que ela consiga se adequar, comprar a tecnologia que for, que estiver disponível, mas entendendo se essa tecnologia, de fato, é a que o consumidor considera legal, considera ok, considera que é o que ele está esperando, né? Duran fala que a qualidade é uma revolução contínua.
Muitas empresas, quando abrem os seus negócios, empresas de serviços, elas colocam lá tudo que há de mais moderno, tudo que há de melhor. Eu abri uma academia de ginástica, botei todos os meus equipamentos novos, top, tudo funcionando, tudo tecnológico, tudo ótimo. Tem qualidade. Puxa, os alunos chegaram lá, falaram, nossa, que legal, né? Tem tudo novo, tudo moderno, tudo digital. Só que isso precisa ser uma revolução contínua. E muitas empresas fazem isso. Logo na entrada do negócio, investem um monte, se descapitalizam, depois ficam 1, 2, 3, 5 anos sem investir nessa renovação contínua. E aí, aquilo que era qualidade no começo, deixa de ser. Porque era qualidade quando estava novo, quando o equipamento estava novo, quando os teus pratos e os teus talheres eram novos, né? Quando os teus equipamentos do salão de cabeleireiro eram modernos e novos. Tem que ser uma revolução contínua. Tem que ser continuar sendo bom, porque senão eu comprei os equipamentos da academia, coloquei lá, modernos. E geralmente o que é mais tecnológico e mais digital precisa de muito reparo. E eu não fiz. Eu não reparei, não cuidei. Eles começaram a quebrar, começaram a dar problema, a gente começou a engatilhar o produto, os equipamentos. E no final o cliente não está mais satisfeito. Ele era qualidade lá atrás. Se não for uma renovação contínua, uma revolução, né? Não adianta. A qualidade é feita no dia a dia. Mas quando eu inaugurei, era tudo lindo. Beleza, ficou para trás esse tempo. O teu cliente quer saber o hoje, né? Como fica. Então, é importante que a gente entenda que a qualidade também é um processo que precisa ser gerenciado. A qualidade ela é algo que precisa estar no seu dia a dia. Você precisa entender que todo dia é dia de gerenciar essa qualidade. E aí existe uma trilogia que o Duran criou, né, que ele fala que o gerenciamento da qualidade ele é dividido em 3 processos gerenciais básicos. O primeiro é o planejamento da qualidade. Para fazer qualidade, você precisa planejar. Primeiro, para entender o que é qualidade. Vai perguntar ao seu cliente, vai pesquisar no mercado e vai planejar isso. Como eu vou inserir, de que forma, quanto eu vou precisar gastar para isso, né? Depois eu vou controlar essa qualidade, é o segundo passo. É o segundo processo. Eu vou controlar. Como que eu controlo isso? Acompanhando, verificando, perguntando aos meus funcionários, verificando, né? Pedindo aos clientes que preencham fichas sempre de avaliação, pedindo feedback. Eu vou controlar. E vou entender em algum momento que eu vou precisar melhorar essa qualidade, que é o terceiro processo. Melhorar. Talvez aquilo que eu planejei, que eu executei, foi bom naquele momento, mas para o futuro já não seja mais. Então, eu vou precisar melhorar e aí eu volto para a primeira etapa. Vou de novo planejar, vou de novo controlar, vou melhorar, novo planejamento. Então, é um processo contínuo que vai acontecer aí dentro desse processo gerencial. Mas, como eu falei, né, a gente muitas vezes, quando fala de qualidade, de melhoria, a gente sempre fala de investimento em tecnologia, em equipamento, né? A gente fala em coisas assim. Mas, no caso de uma empresa de produção de produto, isso seria ok, é o correto. Você investe em tecnologia, equipamentos mais modernos, enfim, e por aí vai. Mas no caso do serviço, não necessariamente. Principalmente naqueles serviços de alto contato que eu falei na aula passada. Aqueles serviços que o consumidor encontra com um prestador de serviço e fica em contato com ele por mais tempo. Por quê? Porque, nesse caso, o homem é o elemento-chave de um serviço. Alguns serviços são o homem propriamente dito e o homem. Você vai cortar seu cabelo, é o profissional, é o cabeleireiro. E você não tem tecnologia que resolva ou que substitua um corte de cabelo.
ele pode usar uma boa tinta, bons protetores para você botar, para ficar bonito. Ele pode usar um excelente secador, uma excelente tesoura. Mas se o cabeleireiro não for bom, se o profissional, o homem, o prestador de serviço, homem ou a mulher, né? Falando homem no sentido de ser humano, se ele não for um bom profissional, se ele não estiver capacitado, não adianta. Você pode encher o balcão dele de tecnologia que não vai sair nada. Cozinheiro, a mesma coisa. Ele tem lá liquidificador, tem air fryer, tem micro-ondas, forno industrial. Se ele não souber fazer bem aquilo, não adianta. Então, o homem é o elemento-chave, né? E que, sem essa sabedoria, sem a competência técnica, não adianta. Então, é importante que a gente também entenda que, quando a gente fala de qualidade, a gente está falando do nosso pessoal também, né? A gente está falando da nossa equipe de trabalho. Agora, é óbvio que quando eu falo de equipe, eu estou falando de pessoas que interagem e contribuem para um resultado final, porque o nosso material também fala que um trabalho isolado também é inútil. Não adianta você ter uma camareira excelente. Nossa, sabe fazer de tudo, organiza lá, arruma tudo, faz aqueles bichinhos, né? Que eu acho incrível aquele trabalho com as toalhas. Faz todo aquele trabalho com as toalhas, perfeito. Você tem uma camareira nota 1000. Mulher criativa, sabe encantar o cliente. Mas você tem uma camareira que é assim, e outras 9 que não são, que fazem um serviço mais ou menos. Um trabalho isolado não adianta, né? Então, é importante que você tenha uma equipe entrosada, trabalhando junto, dentro dos mesmos parâmetros, dentro das mesmas regras e normas estabelecidas, que se tenha essa constância nos esforços, né, de melhoria. Então, para que a gente tenha qualidade, é importante que o trabalho, né, seja executado em equipe e que se tenha conhecimento técnico daquilo que se vai fazer. Além disso, a gente tem 4 pilares que a gente costuma falar que os serviços de qualidade precisam estar apoiados. Primeiro é confiabilidade. Você precisa demonstrar confiabilidade. Nos serviços como um todo, muito mais. Né? Você precisa mostrar que seu hotel é confiável, que seu banco é confiável, que a sua seguradora é confiável, que o seu buffet de festa é confiável, que o serviço que você faz é confiável. Você precisa mostrar confiabilidade. E não adianta você... Confiabilidade é uma coisa que você diz que tem, mas que também não é tão simples assim. Você precisa provar. Como? Com depoimentos, com pessoas que atestem, com um book dos seus serviços, né? Com a qualidade daquilo que você tem demonstrada de alguma forma, com reputação no mercado, fazendo certo, né? Então, é difícil construir esse alicerce de confiabilidade. É difícil. Um outro alicerce que a gente tem, um outro pilar, é a surpresa, que é a história do encantamento, né? E em administração a gente fala bastante, e que eu acho que tem um pouco a ver na hotelaria com a história da hospitalidade. Encantar o cliente, né? Dar a ele além daquilo que ele esperava, sempre que possível, né? Mostrar a ele que você pode ir além, oferecer um serviço ampliado a ele, ainda que você vá cobrar a mais por isso, mas mostrar a ele que existem um leque de possibilidades além daquilo que ele contratou. Né? Não é necessário. Muitas vezes as pessoas acham, para encantar tem que dar cortesia. Não necessariamente. Você tem que dar oportunidades a ele de experimentar outras coisas, ainda que isso tenha um custo adicional. Tá? Não há problema nenhum em se ter um custo adicional no serviço. Tá? Uma outra característica, um outro pilar, um alicerce, é a sua capacidade de recuperação. Como assim recuperação? Problemas acontecem, situações ruins acontecem, né?
E você tem que saber como lidar com isso. Como você lida na hora do problema, na hora do sufoco, né? É que diz quem você é. Existem muitas empresas que, na hora que recebem uma reclamação, que na hora que se deparam com um problema, elas agem de forma pior ainda. Negam, jogam a culpa no cliente, não assumem. E isso tudo cria uma situação muito pior. Então, a sua capacidade de se recuperar diante dos problemas, dos erros, né, das falhas, é que vai dizer se você é uma empresa de fato preocupada com a qualidade ou não. Tá? E, por fim, a integridade. É a sua capacidade de se manter sempre daquele mesmo nível ao longo do tempo. É o quanto você é íntegro. Por quê? Porque as equipes de trabalho vão mudar ao longo de uma década, de 2 décadas. Mas a sua capacidade de integridade vai te permitir manter o serviço sempre naquele nível. Né? Vou dar um exemplo dentro da hotelaria, Copacabana Palace. Está lá há bastante tempo, muitas décadas. A capacidade que eles têm de manter a integridade do serviço ao longo do tempo fez com que eles tivessem a reputação que eles têm. E as empresas, elas passam por muitas mudanças, mas a gente precisa manter a integridade do nosso serviço, ou seja, a capacidade que a gente tem de se manter ali prestando aquele serviço de qualidade ao longo do tempo, independente do que aconteça, independente de tecnologia, de modernidade, enfim, você se manter ali e criar essa excelência de serviços, né? Então, se a gente consegue manter esses 4 pilares, a gente vai conseguir manter a confiança dos nossos clientes e a satisfação deles também. Bom, a gente tem aí no nosso material falando que a qualidade dos serviços muitas vezes pode ser comprometida, né, em função de uma série de questões. Eu falei agora um pouco que muitas vezes a empresa passa por situações que ela não esperava. Né? Eu vi agora uma empresa de uma conhecida, ela tinha um perfil no Instagram, ela já trabalha há mais de 10 anos, e ela tinha mais de 150 mil seguidores. E grande parte da base de serviços dela, inclusive de pedidos, de entrega, de comunicação com o cliente, de venda, era feita pelo Instagram. E aí, nessas loucuras que a gente, né, dificilmente entende, ela perdeu a conta dela no Instagram essa semana. Alguém com má fé, né, conseguiu a senha dela de alguma forma e ela não consegue acesso. Né? E isso está fazendo com que ela tenha muitos prejuízos, porque ela perdeu grande parte do contato que ela tinha com o consumidor dela, né? Então, muitas vezes, você tem algum tipo de comprometimento, situações que fogem ao seu controle e que fazem com que você se perca. Por exemplo, como aconteceu lá em Petrópolis, várias empresas de diversos segmentos perderam toda a sua infraestrutura, seu estoque, seu maquinário, né? e sua infraestrutura como um todo. Então, muitas vezes, a gente tem fatores que realmente são impensáveis, né? E que a gente acaba não conseguindo controlar, são variáveis incontroláveis. Mas existem alguns fatores, né, que a gente coloca que são fatores que podem impedir ou podem atrapalhar esse processo de qualidade. O primeiro é o foco errado na busca de produtividade. Muitas vezes a empresa quer dar mais lucro, ela quer produzir mais, né? Seja uma empresa de qualquer tipo de serviço. E aí, muitas vezes, ela começa a cortar custos. Isso é comum em épocas de crise, né? Em épocas de inflação, em épocas como a gente teve da pandemia, esse momento agora que a gente está passando também. Então, a empresa começa a cortar custo para alcançar, talvez, uma produtividade e conseguir ter uma lucratividade melhor. E esse corte de custos pode ser com substituição de produtos, né? Então, você tinha um fornecedor A de toalhas, você passa para um fornecedor já não tão bom.
você comprava o café da marca A, passa a comprar um café mais inferior, né? As empresas vão fazendo cortes de custos nesse sentido. E isso faz com que a qualidade daquele serviço seja percebida pelo cliente. Ah, mas era tão bom e agora não é tanto, né? Então, é importante que a gente entenda onde a gente deve cortar custos para que a gente não traga impacto na nossa qualidade do dia a dia. Muitas vezes, os estabelecimentos querem vender mais, aumentar a produtividade. Então, eles começam a fazer... Se você é um restaurante, você começa a querer colocar mais mesas para atrair mais pessoas, reduzir o preço do seu serviço. Se você é um evento, você resolve, cabe 400 pessoas, você resolve botar mais 50 em um espaço que não caberia, para poder ganhar mais R$50 de ingresso, 50 reais, não, 50 pessoas de ingresso. Você vai fazer com que, no final, você não dê atenção devida ou não consiga dar suporte a todos aqueles clientes. O nosso material cita o exemplo de um médico. O médico começa a atender, de repente, num preço mais popular ou num plano de saúde, e a consulta dele, que levava meia hora, começa a levar 5 minutos, 10 minutos. Aqueles clientes que já estavam ali, fidelizados, certamente vão sentir o impacto disso. E é importante que a gente tenha cuidado quando vai fazer com qualquer tipo de aumento de produtividade, para que a gente não perca a qualidade e, com isso, perca aqueles nossos antigos clientes, né? Visando alcançar novos, a gente perde os antigos. Não dá, né? Um segundo fator que a gente tem, que impede, que atrapalha a produtividade, a qualidade, perdão, é o cliente pouco comprometido. Quando o cliente não tem parâmetro, quando o cliente não reclama, quando para ele tudo está bom, você não sabe de fato se você está melhorando ou se você está piorando. Então, muitas vezes, você tem clientes menos exigentes. Ah, tá bom, tá tudo ótimo. E você não tem mais parâmetro para saber se realmente está tudo bem ou não. Muitas vezes, quando você não tem uma concorrência próxima, você é o único restaurante dali daquele bairro. E as pessoas são obrigadas a comerem ali. Eles muitas vezes não têm um parâmetro de competitividade. Então, para eles está ótimo. Se, num segundo momento, abrir uma concorrência, aí você vai descobrir que aí já não é bom, né? É da pior maneira possível você descobrir que não era tão bom quanto imaginava que era. Mas é interessante a gente tentar fazer com que o cliente não fique estagnado, né? Que ele possa sempre te dar esse feedback. E que você abra as portas para ele dar esse feedback, né? Bom, e depois, por fim, a gente tem o terceiro fator que atrapalha a qualidade, que é a acomodação do prestador de serviço. Que é quando nós, prestadores de serviço, quando vocês, prestadores de serviço, não tendo concorrência, como eu já falei anteriormente, começam a deixar o serviço como está. Não investem, não reinvestem, não melhoram, não buscam alguma inovação, não buscam o encantamento do cliente. Por quê? Porque não tem nada que te force melhorar. Ou, às vezes, você já se acha o melhor do bairro, o melhor da cidade. Isso faz com que você tenha um certo tipo de miopia que não te permite ver, né, que dá para melhorar, que talvez não seja 100% ainda, né? Então, esse tipo de acomodação do prestador de serviço, ele é um fator que a gente deve ficar atento para que não caia nessa armadilha, né? Bom, basicamente é isso. Na próxima aula, a gente vai falar de outras medições de qualidade, que são modelos que a gente utiliza para medir a qualidade de serviços. Mas, por hoje, o que eu queria falar com vocês era finalizar a parte de comportamento do consumidor e entrar nessa parte de qualidade de serviços, que é fundamental para o marketing.
As empresas de serviço precisam estar muito focadas em qualidade, qualidade no atendimento, qualidade na execução do serviço, qualidade nas instalações, quando os serviços tiverem uma relação com as instalações físicas. Não dá para pensar em comunicação, em marketing, como a gente fala, que seriam ações promocionais, se a gente não tem esse alicerce pronto, se eu não estou estruturado para isso. Porque senão eu vou colocar uma promoção lá, vai lotar de gente e eu não vou conseguir atender, né? Eu vou prestar um serviço muito inferior àquele que eu já estou acostumado. Então, qualidade nos serviços é você conseguir atender com o mesmo nível de qualidade quando você tem uma ocupação no seu hotel de 10%, ou quando você tem uma ocupação de 50% e quando você tem uma ocupação perto de 90%. Então, é isso que a gente trata como qualidade. É você conseguir atender bem quando você tem pouca fila, quando você tem muita fila. É conseguir dar esse feedback, é conseguir criar essa satisfação para o seu consumidor no seu evento, no seu estabelecimento, no seu serviço. Então, é isso. Tá? A gente encerra aqui.